Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou Regina Barros, taróloga aqui do canal Céu Rosa. Meus amores, vamos ver então a previsão para os librianos no mês de julho. Então, para você que tem Lua, Sol, Vênus, Ascendente ou Júpiter, né, no mapa astral. Bora lá então, vamos ver o que o tarô tem aí para os librianos no mês de julho. Meus amores, de antemão, vou pedir para que vocês deixem seus comentários, se inscrevam aqui no canal Céu Rosa, ok? Ative o sininho das notificações para toda vez aí que eu fizer uma nova postagem, vocês possam ser notificados. Vou deixar na descrição deste vídeo o @ do Instagram e o meu telefone para agendamento de consulta. Lembrando que eu faço atendimento de casais, ok? Bora lá, meus amores. Vamos ver aí o que o tarô reserva para os librianos. Aqui nós vamos ver a sua energia, sua vida financeira, seu relacionamento, família, espiritualidade, obstáculo, conselho e os próximos meses aí. Bora lá? Vamos ver aí o que nós temos para os librianos. Meus amores, então nós temos aí o 7 de copas, né? Conseguem ver? 7 de copas. E o que o 7 de copas vem falando aí como energia central, né? Vem falando das emoções e vem falando de um aspecto de reavaliação, de reflexão. Então, você, esse mês de julho, vai estar reavaliando aí, né? Vai estar refletindo sobre as suas emoções, ok? Então, vocês vão estar aí com um novo olhar para o campo das emoções, um cuidado maior, né? Eu vejo que vocês fizeram algumas realizações no mês de junho e tiveram aí, de uma certa forma, uma ajuda, né? Pode ser uma ajuda de uma outra pessoa, pode ser uma ajuda da espiritualidade, e nesse momento vocês estão reavaliando tudo isso, né? O porquê que eu precisei de ajuda, por que eu caí naquela situação. Claro que essa é uma situação que vem caminhando aí para a superação. Então eu vejo aqui algumas pessoas saindo de términos de relacionamento, né? Saindo aí da decepção com uma amizade, né? Pessoas que estão passando aí pelo processo de luto, e vocês começam a reavaliar em que sentido. Claro que a dor, ela ainda existe, né? Mas vocês estão reavaliando como é que eu posso superar. Eu acho que, né, vocês estão pensando, é chegado o momento de eu superar essa situação, né? É chegado o momento de eu me dar uma nova oportunidade. Essa oportunidade aqui, essa reavaliação, não é com relação a outras pessoas, mas é reavaliar, né? É fazer aí um checklist do que foi vivido até aqui. Então vocês estão colocando tudo na balança, né? Aí contabilizando o saldo positivo, o saldo negativo, o que eu posso fazer para equilibrar, porque nunca a gente vai viver somente o saldo positivo. A gente nunca vai viver somente o saldo negativo. Então, como é que eu posso equilibrar? Vocês estão reavaliando e refletindo nesse sentido. Mas essa reflexão vem muito no campo das emoções. Então, é como se os librianos estivessem saindo aí de uma dor, né? Estivessem saindo aí de um momento de sofrimento, de luto, né? Uma questão emocional, um rompimento com alguém ou com alguma situação. E vocês estão refletindo, né? Por que eu caí nessa situação, né? Como é que eu posso fazer para que isso não se repita? Como é que eu posso aí me proteger, me blindar, ficar mais forte no campo emocional para não ter essas quedas, né? Então vocês vão estar aí providos, né, de experiências anteriores para entrar o mês de julho aí muito mais resiliente, ok? Bora ver então finanças. Finanças para os librianos. Bora lá. Nós temos aqui, olha, o 5 de paus, né? E como todo 5 nos arcanos menores,
ele vem falando de quê? De um desequilíbrio, de uma desarmonia, certo? Então, nas finanças, o que ele vem falando aqui? Vocês precisam tomar cuidado. Eu vejo aqui que algumas pessoas já estão sentindo o reflexo, né? O reflexo dessa impulsividade. De repente fizeram coisas aí ou comprometeram a renda além da sua capacidade e hoje vocês já estão sentindo o reflexo dessa situação, porque todo 5, nos arcanos menores, ele vem falar de crise, ele vem falar de um desequilíbrio, e o naipe de paus, ele vem falar de ação. Então não é uma coisa que vai acontecer agora, né? Não é que vocês vão gastar de forma exacerbada agora, mas gastaram, e agora vocês estão sentindo aí as duras penas, essa reorganização. Vai precisar aqui, meus amores, ter muito equilíbrio emocional. Por isso que vocês já começam o jogo aqui com o 7 de copas, falando da reavaliação. Então, vocês estão reavaliando, inclusive, as finanças, né? Mas não se deve se desesperar, né? Precisa aí colocar tudo de forma organizada, o que você ainda tem como folga, o que você já comprometeu, fazer as coisas aí pelo grau de prioridade, né? Não adianta ficar desesperado, porque daí é o que eu sempre falo. Você tem um problema numa área da vida, eu já comecei esse vídeo aqui separando a leitura por setores, porque a vida da gente é assim. Mas existem pessoas que têm um problema financeiro e ele acaba deixando esse problema financeiro respingar em todas as áreas, tá? Então vocês precisam aí ter controle agora, entender que as coisas já foram feitas, o que vocês podem agora é se organizar, né? De repente aí, com a ajuda do parceiro, para quem é casado, enfim. Porque saindo aqui do 5, que fala do desequilíbrio, vocês vão aí pro arcano o arcano de número 6, né? Que vem falando o quê? De realização. Então, vocês conseguem superar essa fase, né? Como eu disse, é uma fase, não adianta se desesperar, ok? Agora, o momento pede organização. Bora lá para a vida afetiva dos librianos? Uma carta para a vida afetiva. Olha, vida afetiva, nós temos aqui os 6 de ouros, certo? E o 6 de ouro vem falar, olha que engraçado, né? As finanças, certo? 5 de paus, vocês agiram aí alguns meses atrás de forma impulsiva e agora aqui na vida afetiva vem dizendo que esse parceiro, essa parceira vai cooperar, né? É como se essa pessoa também assumisse aí a responsabilidade dela desse comprometimento, né? Agora, o que essa carta vem alertando? Lembra que eu falei, não pode deixar um problema de uma área afetar as demais. Então aqui tá pedindo para que você tenha cautela, ok? Para que você tenha equilíbrio, certo? Entender que o seu problema é na vida financeira, certo? Não é na relação afetiva, ok? Então, existe um ditado que ele é sábio, mas ele também vem aí abrindo o olhar da gente pra gente refletir, né? Quando o problema financeiro entra pela janela, o amor sai pela porta. Então vocês precisam agora, no mês de julho, tomar cuidado aí com discussões desnecessárias, com cobrança, né? Entender que as duas pessoas são responsáveis por isso, né? São responsáveis, cada um aí tem a sua parcela de culpa. De repente um deixou de sinalizar, o outro foi impulsivo demais, um deixou de agir com a verdade com relação às finanças, né? Aí o outro não teve condições de colocar um freio porque para ele estava tudo bem, né? Então assim, todo mundo dentro dessa relação tem a sua responsabilidade. Se essa responsabilidade não foi em você ter contribuído de forma negativa para cair nessa situação, é entender que você tem uma responsabilidade de levar equilíbrio para outra pessoa,
né? Então é entender que o problema seu é financeiro, não é com ela, né? Que vocês podem ter momento de prazer, segurar um pouco o dinheiro não quer dizer falta de prazer. De repente não dá aí para fazer um grande jantar, sair para um cinema, sair para um teatro, sair, mas dá para namorar em casa, dá para assistir um filme bacana em casa, dá para fazer uma comidinha gostosa em casa, ok? Você tem um problema e o seu problema ele é solucionado com dinheiro. É o que eu digo, se todo problema que a gente tivesse, a solução dele fosse dinheiro, nós não teríamos problema, né? Um grande problema é quando você olha a situação e o dinheiro não pode comprar aquela solução. Então vai aí aos poucos, com equilíbrio, ok? Sem deixar respingar aí nas suas relações que vocês conseguem superar, certo? Vamos aí então para vida familiar. Uma carta para a vida familiar. Olha, um arcano mais familiar que esse. Olha, belíssimo esse arcano, o Papa. O Papa vem falar do quê? O Papa vem falar de conceito de família, o Papa vem falar de valores, né? O Papa ele vem falar de um conceito padrão, de uma estabilidade, né? Então, o que está dizendo aqui na área familiar? Que é exatamente para que você não perca a fé, para que você não perca a sua esperança, para que você não perca a sua motivação. A sua família está bem alicerçada, a sua família está bem amparada. Inclusive aqui está me trazendo um alerta de que você, libriano, que está me escutando, ou você que tem, né, dentro do seu mapa aí, alguma característica de Libra, de que você é o pilar dessa estrutura. Então, esse problema aí que você tem não pode deixar afetar a sua relação familiar, ok? Aqui fala de relações familiares bem tradicional. Então, assim, as demais pessoas, elas estão respaldadas, né? Elas estão pautadas aí na sua segurança, na sua firmeza, naquilo que você vende ou naquilo que você constrói como conceito de família, ok? Vocês aí no âmbito familiar também vão agir de uma forma mais racional. Vai ter uma ajuda da espiritualidade, sim, mas no que diz respeito a ajudar vocês a encontrar uma solução para esse problema de maneira racional, tá? Vocês deixam aí nas questões familiares, pelo menos, as emoções um pouco de lado. Então age de forma mais racional, mais coerente, uma forma mais equilibrada. Não que agir de forma emocional traz desequilíbrio, mas nem sempre colocar o coração diante de algumas situações é a melhor estratégia. Às vezes a gente tem que colocar aí a razão na frente da situação, tá? Mas no campo familiar aí eu não vejo grandes problemas para o mês de julho. Pelo contrário, eu vejo inclusive uma ajuda da espiritualidade, tá bom? Vamos para a espiritualidade agora dos librianos. Uma carta para a espiritualidade. Olha, saiu duas cartas aqui, eu vou considerar as duas, ok? Nós temos aqui o arcano do Sol, que vem falando que o mês de julho vocês ganham uma conscientização muito grande, né? Vocês ganham um fortalecimento, até por conta disso saiu a questão do Papa, tá? A espiritualidade leva vocês a um outro degrau, a um outro nível, ok? E isso vai trazer para vocês uma motivação e uma esperança muito grande. O que esse 10 de paus tá falando aqui? Que é a finalização de um ciclo, né? E que finalização é essa, meus amores? Ó, saiu 5 de paus aqui na área financeira e saiu 10 de paus aqui na questão da espiritualidade. Ou seja, essa ajuda financeira que vocês vão ter, ou pelo menos esse equilíbrio, né, para lidar com essa questão, vem através do viés da espiritualidade, tá? Então aqui é a finalização de um ciclo, é uma conclusão, é um fechamento. E quem traz esse fechamento para você? A espiritualidade.
Então eu vejo aqui que vocês podem ser ajudados sim por outras pessoas nessa questão financeira, ou pode aparecer aí para você um dinheiro inesperado, tá? Aqui fala que você vai ter um momento de alegria, um start, um insight, né? Então pode ser um dinheiro inesperado, alguém que te deve aí, de repente, resolve te pagar e foi aí através da ajuda da espiritualidade, né? Ou você colocou esse problema na mão da espiritualidade, então aguarde, porque a própria espiritualidade vai trazer a solução dessa situação, tá? Eu vejo aqui vocês tendo a ideia de repente trazer um fôlego aí para a área financeira, tá? A espiritualidade vai ajudar muito. Inclusive, essa ajuda financeira pode vir aí do próprio parceiro, né? Então, esse parceiro pode ter alguma ideia, vocês podem encontrar aí alguma coisa na área de vendas. Eu vejo aqui que alguém vai negociar alguma coisa, vai fazer algum tipo de troca que vai ser benéfico para vocês. Mas tudo isso porque a espiritualidade tá vendo a sua necessidade, né? Tá reconhecendo aí que precisa te ajudar. Então vem como um presente, ok? Vamos para os obstáculos. Quais serão os obstáculos para o mês de julho? Para os librianos, uma carta, por favor. Os obstáculos aqui, meus amores. Tem aqui essa questão da instabilidade, né? Então, assim, uma hora a gente precisa entender que a vida da gente não é algo linear, né? Lembra que eu falei aqui que a vida é separada por áreas? Se você tem um problema numa área, você não pode deixar respingar nas demais. E aqui vem falando exatamente disso. Você tá passando por um momento de instabilidade. Uma hora as coisas estão bacanas, outra hora já não estão. Algumas áreas estão muito positivas, outras não estão, ou outras não estarão tão bacanas. E qual é o segredo desse arcano? Você precisa encontrar o eixo da roda, tá? A gente precisa aí encontrar o eixo da roda, esse equilíbrio. Vocês vão ter que ter muito jogo de cintura no mês de julho. Eu vejo que por uma questão financeira, para que vocês não criem outros problemas, tá? Então, o mês de julho tá pedindo para vocês um equilíbrio, certo? E dizendo que faz parte, né? Porque alguns podem estar aí se martirizando. Tipo assim, vocês não são o pilar da família? Então eu tô me martirizando. Ai, por que eu coloquei minha família nessa situação? Por que eu fiz aquela prestação maior que a perna? Por que eu comprometi a minha renda e hoje eu tô tendo aí que, né, de repente retirar, punir ou não oferecer tudo que minha família poderia ter? Meus amores, a vida da gente é feita de erros e acertos, né? A vida da gente é feita de um sobe e desce, ok? Então, para quem tá com uma situação financeira muito complicada, se vocês conseguirem encontrar esse equilíbrio emocional, que vocês vão começar a fazer esse movimento de reflexão, né? Vocês vão conseguir sair dessa situação, porque vai existir aqui a oportunidade de vocês se retirarem dessa situação. Eu vejo aqui uma questão muito de troca, tá? Para quem é libriano aí, de repente vender alguma coisa, ou vocês vão ter um golpe de sorte, no sentido de repente um dinheiro que vai aparecer e você não contava com isso, né? De repente fazer um acordo, né? Se eu tô muito estrangulada, a maioria, né, dos credores, eles aceitam um acordo. O que a gente não pode é se desesperar, é fugir da responsabilidade. Então eu não atendo, eu não dou uma satisfação, eu não procuro. Isso não se pode, esse não é o equilíbrio, né? Então o equilíbrio vem dizendo aí que vocês terão uma alternativa, certo? Para solucionar esse problema. Precisa tomar cuidado com o campo emocional para que vocês não deixem a frustração e a preocupação levar vocês aí para uma baixa de rendimento, tá? Não levar vocês aí para uma questão de melancolia, certo? Então,
tem que se atentar que vocês estavam muito bem e agora não estão, ou quem não estava bem agora vai passar a ficar e tá tudo certo. Essa faz parte da movimentação. É o que a gente faz com isso, né, nesses momentos, é que traz o diferencial aí. É que vai dizer se você consegue ter habilidade ou não, porque a gente fala muito de resiliência, né? Mas toda vez que a gente fala de resiliência, a gente tem um olhar voltado para o outro. E aí esse momento tá pedindo para que você tenha resiliência. Então, cada vez que você pensar em desanimar aí, lembra da resiliência, lembra que você é a estrutura da sua família e que você precisa encontrar aí o meio da roda da fortuna, tá? O meio do eixo, certo? Vamos lá então para conselho. Um conselho para os librianos. Um conselho, por favor. Ó, não falei para vocês que vocês vão ter uma alternativa. Eu amo essa ferramenta. Eu amo a ferramenta do tarô porque às vezes a gente fala alguma coisa e a gente fica, poxa, será que eu tô olhando de forma correta, né? Será que a espiritualidade tá alinhada aqui comigo, tá me trazendo as informações certas? E aí vem uma carta que confirma. Então lembra que eu falei que vocês vão ter uma oportunidade de se retirar dessa situação? Mas vocês só vão enxergar essa oportunidade se vocês tiverem resiliência. Por quê? Quando a gente tá desesperado demais, quando a gente está preocupado demais, né? Quando a gente está em desespero, a gente não consegue observar as oportunidades da vida. E aqui vocês vão ter essa questão da oportunidade, certo? E vem com essa questão, o 5 de paus aqui, que fala dessa crise financeira. É nessa situação que vocês vão encontrar oportunidade. Então é aquilo que eu falei, é o fim desse problema financeiro, certo? Através da espiritualidade, que vai colocar para vocês aí uma alternativa, ou uma alternativa de renda, ou uma alternativa de troca, ou uma alternativa de um acordo, tá? Vocês vão ter aí duas possibilidades, porque mostram dois caminhos essa carta. E aqui não são duas ideias, né? Aqui são dois caminhos, então vocês vão ter aí duas maneiras de agir para se retirar desse problema, tá? Então pode ser aí, de repente, vocês vão ter oportunidade de fazer hora extra, alguém vai colocar vocês de férias, você vai vender alguma coisa, você vai ver a possibilidade de fazer com que entre uma renda extra para vocês, tá? E esse fazer não é no campo mental, é uma ação mesmo. Vocês vão ter aí uma ação para escolher, né? O que eu faço agora? Então vocês vão se ver nessa situação, né? De ter que agir, de ter que escolher entre dois caminhos para poder se retirar dessa situação. Então fiquem atentos. O conselho aqui é: não deixe o desespero tomar conta de vocês, porque senão vocês não vão conseguir. Quando essa oportunidade pintar, vocês não vão conseguir enxergar. Então vocês precisam estar serenos, equilibrados, para vocês falarem: ah, essa é a oportunidade que saiu lá no tarô. Essa é a oportunidade que a espiritualidade está me dando. Essa é a ajuda que a espiritualidade está me trazendo, ok? Não deixe o desespero tomar conta de vocês. Esse é o conselho para os librianos no mês de julho, certo? E aí nós temos aí os próximos passos. Os próximos passos para os librianos. Uma carta, por favor. Nós temos aqui, meus amores, o 9 de copas, que vem falar do quê? De colheita, de realização. Então, vocês vão estar aí, né, até o final do mês, tranquilos, né? Vão encontrar novamente o caminho da alegria, do alívio, vão voltar a dormir, vão voltar a se alimentar, vão voltar a ver prazer nas relações, porque o problema foi solucionado. Se ele não foi solucionado 100%, vocês encontraram um caminho para ir fazendo as coisas, né? Tudo na vida é um processo. Leva tempo. A gente não entra numa situação de preocupação de ontem para hoje.
É porque aquilo foi ganhando volume. A gente foi alimentando aquela situação e aí você se vê, né, na preocupação. Então, para sair, leva o mesmo tempo, né? É um processo, ok? Mas vocês vão conseguir aí respirar, ok? Até eu fiquei aliviada. E eu nem sou libriana. Fiquei aí muito aliviada de ver que vocês conseguem fazer essa colheita, de ter essa realização de pensar, poxa vida, tava tão difícil, mas nossa, eu fechei o mês aqui, puxa vida, que legal, que bacana, que gostoso, né? Então, meus amores, fiquem tranquilos, tá? Só fiquem espertos aí na questão do se desesperar para não perder a oportunidade, porque a colheita tá no caminho de vocês. Só não pode se desviar aí. Ok, meus amores? Então eu vou pedir para você comentar se você gostou dessa leitura. Não esquecer de deixar o seu like. Nós sobrevivemos aqui através dos comentários, dos likes, né? Das inscrições. Ative o sininho aí para toda vez que eu vier aqui, você possa ser notificado. Ok? Até. Tchau, tchau.